um pouquinho aí, amor. O emocional, assim, é uma parte que eu gosto, é uma parte dolorida, né? É uma parte, assim... Mas é uma parte que traz muita cura, né? Pro relacionamento, né? Assim, eu com muitas vivências da minha infância, né? Tinha coisas enterradas lá que eu não comunicava com ela, que, tipo assim, muitas vezes me deixava estressado, muitas vezes me... Às vezes, assim, até a fala dela aflorava em mim dentro de uma emoção da qual eu não sabia lidar. Mas depois que eu passei a comunicar para ela, essas emoções podem ser alinhadas, né? Não vou dizer que hoje, você não tem as suas emoções, que às vezes você não tem aquele desentendimento, mas quando o copo está vazio, fica mais fácil, fica mais leve. Você não tem que tratar tudo que você foi jogando aqui dentro. Então, assim, se tornou algo melhor. Por que que a gente, assim, né, decidiu falar hoje sobre esse assunto e trazer? Porque 2021, por causa das emoções, tanto eu quanto ela, a gente queria se separar. Só não tinha coragem de comunicar um para o outro. Graças a Deus, né? Entendeu? Assim, até mesmo pelos nossos filhos, por tudo. Mas não é porque não tinha mais amor. Lógico que tinha amor. Mas o que, que a gente deixou? As emoções e a falta de comunicação tomar conta do momento. Então, assim, acredito eu hoje assim que é importante sim comunicar. Às vezes vocês vão entrar por linhas que vão causar dor, mas resolvem. Mas resolvem. Resolvem para vocês darem um passo adiante, né? São assim, como diz, né? Eu gosto sempre de dizer, né? Subir de nível. Porque o casamento ele é feito de fases. E se você não souber alinhar, talvez você vai passar anos preso dentro de uma fase e vai falar, meu casamento caiu na rotina. Não, você não alinhou as emoções e a comunicação. Isso mesmo. Essa é a parte que é os erros que destroem o casamento, né? Então, o primeiro erro é a falta de comunicação, o segundo erro é acúmulo emocional, porque tem muitas coisas, né? E ele passou muito no primeiro ano do casamento comigo, coitado. Nossa, Foi muito desafiador. demais. Porque eu tive uma criação mais, né, ríspida, uma criação que foi só eu, a minha mãe, os meus irmãos, e meu pai não foi presente. Então, ao mesmo tempo que eu queria ser esposa, eu tinha uma briga interna que eu não queria. Eu queria assumir tudo, eu queria controlar tudo, eu queria fazer tudo. A minha masculinidade estava em alta, sabe? Sim, trocando E chuveiro, né? trocando Achei um gás. absurdo. O primeiro ano de casamento, ela querendo trocar o chuveiro, querendo trocar um gás. Não que uma mulher não possa fazer isso. Ela pode, mas se ela tem um marido dentro de casa, isso é papel do homem, pô. Como que eu vou deixar minha esposa subir na escada para poder trocar um chuveiro, sendo que, opa, tem um homem dentro de casa? Então, assim, então isso daí é o quê? É emoções distorcidas. É um papel distorcido que eu vivi muito tempo, né, dentro do meu contexto familiar e que eu não entendia. Eu não entendia que eu poderia ficar um tempo em casa, eu não entendia que a parte da minha renda, né, não poderia ser a parte principal, mas sim ele como provedor, porque a minha parte masculina das minhas emoções eram muito afloradas. Então, assim, entra muito orgulho, entra muitas falas de que, tipo assim, eu faço tudo, né, e não tá bom. Era muitas coisas que eu falava que afetava e eu não via, eu não percebia. Eu achava que estava tudo certo, que quanto mais eu falasse, mais ele ia entender, mais ia entrar na cabeça dele, e entrando na cabeça dele, sabe, aquele jeito, tá tudo certo, a gente já resolveu. E mentira, a gente não tinha resolvido. Pelo Uhum. contrário, eu trazia falas para ele que estavam machucando o coração dele, deixando ele ferido, né, fazendo um buraco emocional, onde ele ainda me amava, mas olhava para mim querendo me matar, né, falando, meu Deus, que mulher que eu casei. Mas, com isso, a gente começou a aprender através da terapia o que a gente precisava comunicar, o que a gente precisava falar, qual que era o nosso papel, eu como esposa, ele como esposo, como mãe, né, como pai, e também o papel como namorados, que foi outra coisa que foi se perdendo com o tempo, porque cada um tem um formato de criação. Então, você saber como que ele foi criado, como que eu fui criado, contar as nossas histórias e você contar a sua história para o seu esposo é muito importante. Aí ele vai começar a compreender e ter empatia por quem você é, por que você tem esse comportamento.
vai trazer para você o que você pode mudar para melhorar dentro disso. E aí sim, esse relacionamento vai começar a ter uma comunicação saudável. Enquanto você não sabe, né? Teve muitos momentos do nosso casamento que eu tive que apertar. Eu falo, da onde que vem esse comportamento? O que aconteceu? Porque toda vez que você faz isso, eu não gosto. Então, se a gente não sabe, né, onde começou, como é que a gente vai conseguir auxiliar, ajudar um ao outro? Eu estou falando dele, mas muitos comportamentos meus também, sendo bem vulnerável aqui, ele chegava, ele falava, às vezes eu chorava, dramatizava, e depois eu achava que estava tudo bem, e era uma Não, mentira. ela fazia como se nada tivesse acontecido, mas isso é a falta da inteligência emocional.